Cá estou eu para falar de literatura de novo, só que dessa vez não vamos falar de um livro, nós vamos falar de um quadrinho nacional, um quadrinho brasileiro. A gente vai falar de Arlindo. Arlindo é um quadrinho que foi publicado pela editora seguinte em 2021, mas ele começou a ser publicado na internet uns anos antes. Ele foi escrito e ilustrado pela Luísa. Tem foto de Luísa aqui, não tem, amiga? Tem foto de Luísa. Luísa, mais conhecida na internet como Ilustra Lu. A Luísa, ela começou a compartilhar as páginas desse quadrinho nas redes sociais. Eu acho que foi em 2019, né, amiga? Eu não vou lembrar. E eu não faço roteiro para os meus vídeos. Eu só abro a câmera e começo a gravar, então não tem pesquisa. Provavelmente foi 2018, 2019. Eu não vou lembrar. Eu sei que na época da pandemia eu estava enclausurada dentro de casa, porque diferente de algumas pessoas, eu respeitei a quarentena. E no Twitter, né, no falecido Twitter que hoje em dia é X, na época a Luísa estava compartilhando as páginas desse quadrinho todas as quartas-feiras. Ela compartilhava uma página nova. E aí se criou toda uma comunidade de Arlinders, dos leitores dessa webcomic, desse quadrinho, que a Luísa compartilhava semanalmente com a gente. E sobre o que é Arlindo? É sobre o Arlindo, obviamente. Olha só que surpresa. Arlindo é esse garotinho aqui. Ele é um adolescentezinho, simpático, muito gentil, bondoso, um excelente amigo. E a história vai acompanhar o desenvolvimento de Arlindo, né, nessa adolescência, num processo de autodescobrimento, porque Arlindo é gay. Eu amo esse quadrinho, gente, pelo amor de Deus. A gente tem 3 personagens de destaque. Eu acho que eu diria 4, porque Arlindo conhece um rapaz chamado Pedro. Mas a gente tem esse trio beleza pura aqui. Liz, que se chama Elisângela, mas no quadrinho todo vão chamar ela de Liz. Arlindo, que é chamado pelos amigos e familiares de Lindo. E a Marissa, que é a Mari. A gente tem esses 3 amigos, esse grupinho de adolescentes, e a história vai acompanhar o desenvolvimento deles no ensino médio, conhecendo paqueras, dando primeiros beijos, se apaixonando, se decepcionando, acompanhando todo esse processo de autodescoberta desse personagem, né? Bem focado no Lindo, né? Na história que ele tem, conhecendo os garotos, se apaixonando por eles, sofrendo com a rejeição do pai. E eu acho que a história, ela faz comentários muito inteligentes e interessantes sobre como muitas vezes as crianças estão ouvindo coisas horríveis que os adultos falam quando a gente tá pensando em pessoas LGBT. Então muitas vezes os adultos se sentem tão confortáveis pra falar um monte de atrocidades e eles perdem um pouquinho a noção de que muitas vezes quando eles estão falando esse show de horrores, alguma criança pode estar ouvindo isso e a gente nunca sabe o efeito que isso vai ter na cabeça dessa criança com o passar do tempo, em termos de rejeição, em termos de baixa autoestima. E eu acho que esse quadrinho trabalha isso aqui muito bem, de um jeito muito humanizado. Eu gosto bastante de como a Luísa, ela trabalha um certo tipo de humor, né? Eu tô falando aqui, mas é uma história, assim, super alto astral, eu acho. Muito divertida, é muito gostosa de ler, tem bastante elementos dos anos 2000 aqui, do início dos anos 2000. Então tem locadora, sabe locadora? Que a gente ia pra alugar DVD quando a gente era criança. Tem locadoras aqui, porque a história se passa nesse período. Tem Sandy Júnior. Enfim, é uma história que ela é bem marcadinha no tempo e marcadinha regionalmente, porque todos os personagens têm um sotaque fortíssimo. Todos os personagens têm um sotaque fortíssimo porque a história tá acompanhando essa historiazinha de vida de um adolescente que mora no Rio Grande do Norte. Então todos os personagens têm uma voz bem marcada, uma voz bem regional, com bastante sotaque. E eu gosto muito de um certo humor que existe na história. E vou trazer exemplos, né? Sem tentar dar muito spoiler, mas vou trazer alguns exemplos. Arlindo tem uma tia chamada Amanda. E a tia Amanda tem uma namorada. E aí tem um flashback que começa de um jeito super triste, inclusive. E eu acho que esse, inclusive, é um dos temperos que a Luísa consegue botar na história, porque tem toda uma sequência de briga entre... No começo do quadrinho isso, no começo do quadrinho. Tem toda uma sequência de briga entre o Arlindo e o pai dele, que o pai dele fala que o Arlindo é fresco, que ele não criou o menino pra ser assim, pro menino tomar jeito de macho. Aí Arlindo vai pro quarto chorar porque tá triste, aí rola todo um flashback de Arlindo lembrando de um aniversário dele de... quantos anos? Deixa eu ver quantos anos. 4 aninhos. E o flashback começa com: Painho não foi brabo assim a vida toda. Ele gostava de mim. Mãinha era mais feliz.
só faz um tempo. Essa página aqui é bem aquela amiga que pesa o clima. Aí a gente fica meio triste lendo um troço desse. Aí depois a gente tem a tia Amanda. Ela vem dar um presente pra Arlindo. E aí Arlindo e Marissa, que é aquela outra amiga dele, eles começam a conversar sobre como que a Amanda é irmã sapatão do pai de Arlindo. Marissa ouviu a mãe dela falar. Lembrando, os adultos falam e as crianças escutam. E repetem. Aí Marissa fala, essa que é a irmã sapatão do seu pai? Foi minha mãe que disse. E aí tem toda uma página sobre Arlindo e Marissa se questionando o que é ser sapatão. Duas crianças se questionando. A gente tem essa página aqui com um sapato gigante e duas crianças de 4 aninhos tentando descobrir o que significa sapatão. Assim, é todo esse tempero especial que eu acho que a Luísa traz pra história. Ela consegue ficar balanceando muito bem os momentos pro livro não ficar muito triste, enfadonho e nem nada assim, mas trazendo essas reflexões nos momentos importantes da gente pensar como que a violência atinge as crianças e adolescentes de um jeito muito marcante e formativo para como eles se desenvolvem depois, para como eles vão se desenvolvendo ao longo do tempo e como que essas coisas ficam marcadas na nossa cabeça quando a gente cresce, sabendo que a gente não se encaixa, sabendo que a gente não atende essas expectativas que as pessoas têm do que a gente seja. É um quadrinho muito lindo, muito sensível. É um quadrinho super leve, acompanhando as aventuras desse trio, Liz, Lindo e Marissa. Eventualmente Arlindo conhece um rapaz chamado Pedro, e aí Pedro passa a integrar esse trio, que vira um quarteto. Lindo vai se apaixonando por Pedro, vai criando uma quedinha, bem adolescentezinha. Ai, é muito legal acompanhar o drama dessa história, os conflitos que vão aparecendo entre os personagens, ver essa paixãozinha meio juvenil com todos aqueles traços hormonais que a gente tem quando se apaixona aos 14, 15 anos. É muito fofo, a história é muito fofa. Eu chorei, assim, não que isso seja grande coisa, porque eu choro com tudo, eu sou muito chorona, meu Deus do céu. Mas eu chorei em tantos momentos dessa história, tantos momentos, porque é uma história tão sensível e tão real e que infelizmente tantas pessoas passam pela coisa da violência, pela coisa da expulsão, pela coisa da rejeição. E a Luísa conseguir escrever uma história sobre isso, trazendo uma mensagem tão bonita de que a gente nunca tá sozinho, apesar de que tudo que a gente tem é a gente. É uma mensagem muito forte, uma mensagem muito potente. Sem contar, gente, que esse quadrinho é muito... Achei um marca-página. Tudo que eu pego pra abrir, eu eventualmente acho um marca-página, né? Que é o marca-página de Madame Xanadu, que é... facilmente, acho que o meu livro favorito da vida. Eu vou vir aqui falar de Madame Xanadu em algum momento, que é do Aureliano, que é o mesmo autor de Reinventando Denise. Card. O que eu tava falando? Estava falando que o quadrinho é muito lindo. Gente, esse quadrinho é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. As páginas coloridíssimas, com uma paleta bem marcadona, que é amarelo, rosa e preto. Amarelo, rosa, preto e branco. Nossa! Sim, um design muito bem feito, muito bem pensado, muito harmonioso. Tudo conversa muito entre si. O quadrinho tem uma coisa que o letreiramento é muito importante. Letreiramento são balões, né? O texto do quadrinho dentro dos balões. E o letreiramento é uma parte muito importante de ritmo do texto. Eu acho que a Luísa consegue fazer isso de uma forma muito boa, muito gostosa de se ler. Aqui, por exemplo, a gente tem um diálogo do Arlindo com a mãe dele e a gente tem um puta de um textão. É uma página inteira, página única, só da mãe do Arlindo falando. E poderia ficar um troço super maçante se fosse um balão único, mas ela quebra em vários momentozinhos e vai jogando pra esquerda e direita, dando pra gente um ritmo bem específico da fala da personagem. Então, assim, isso não é uma coisa muito fácil de se fazer e ela faz muito bem, muito bem. Eu gostei muito da história. Ai, meu ouvido tá coçando. As reviravoltas também são muito legais. Na época, acompanhando isso aqui pelo Twitter, toda semana postando uma página, gente, acaba que o quadrinho tem muito esse formato, a webcomic, né? Essa aqui em específica, como ela tava publicando uma página toda semana, ela precisava muito que toda página tivesse um gancho. Então isso aqui é um quadrinho que é muito difícil de você pegar pra ler e você não terminar ele na primeira leitura que você faz. Você ficar lendo aos pouquinhos. Porque tem muitos ganchos, toda página tem um puta de um gancho que vai te querer te jogar pra página seguinte. Muito difícil você começar a ler isso aqui e você parar de ler, tá entendendo? Ai, maravilhoso. Em Peach. Temos Peach nesse quadrinho. Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu. Ai, gente, isso aqui tem tudo que uma história adolescente precisa ter. De verdade, tem tudo que uma história adolescente precisa ter. Tem ensino médio, tem primeiras paixões, tem paixão que não dá certo, tem paixão que dá certo, tem primeiro beijo na boca, tem festa fantasia, tem adolescente dando PT, sabe? Adolescente que bebe demais, se
passa. Tem barraco, tem conflito, tem risada, tem lágrimas, tem carisma. Pensa num quadrinho que tem carisma. Nossa senhora, carisma. Boa palavra. Arrasei nessa escolha. Carisma. Os personagens são muito carismáticos. Muito carismáticos. Muito gostoso ler isso aqui, torcendo pelo Arlindo, torcendo pra dar certo, torcendo pra paixãozinha dele, torcendo pra ele dar o beijinho na boca, torcendo pra alguém dar um apavoro nesse pai ridículo dele, torcendo pra tudo ficar bem. Gosto muito desse quadrinho, gente. É facilmente um dos meus quadrinhos favoritos. Arlindo e Pedro andando na rua à noite. Aí olha aqui o que eu falei dos balões. Olha como que ela desenha o letreiramento de um jeito que te convida a olhar pra página inteira, sabe? De você não só bater o olho, passar e ir pra próxima. Eu não sei mais o que eu posso dizer pra te recomendar ler esse quadrinho. Só leia. A gente tem que incentivar a literatura nacional. Esse quadrinho é ótimo. É um quadrinho gay. É um quadrinho gay. É um quadrinho gay que não tem medo de ser gay. É um quadrinho muito, muito, muito gay. Gay, 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 gay. É um quadrinho muito gay. Claro que já devia ter na época, mas quando eu era adolescente, se eu tivesse lido isso aqui, nossa, minha cabeça seria destravada em tantos níveis. Eu teria transcendido a matéria, eu acho. Porque na minha época eu não lembro da gente ter esses materiais tão disponíveis assim pra gente. De ter gente produzindo arte LGBT, de ter literatura gay desse jeito. Nossa senhora. E a Luísa, ela consegue inserir essa conversa de um jeito que a gente já ouviu tantas vezes, ou viveu. Tem um puta de um barraco entre a Arlindo, o pai e a mãe entrando no meio, toda uma confusão, que o pai de Arlindo fala assim: esse menino é um desgosto. Você acha que isso é normal? Eu preferia ter um filho ladrão. Preferia ter um filho drogado. Eu preferia ter um filho morto. E, gente, isso aqui é tão pesado, mas é tão real e acontece tantas vezes. Tantos pais falam isso pros próprios filhos por puro preconceito. Essa edição aqui que eu tenho de capa dura, eu comprei na época do financiamento coletivo que existiu desse quadrinho no Catarse. Se não me engano, foi uma das maiores campanhas da história do Catarse aqui no Brasil. E faz total sentido, gente, porque esse quadrinho aqui é um acontecimento. Meu Deus do céu. Arlindo vendo Pedro sem camisa pela primeira vez, gente. Ai, pelo amor de Deus, vão ler Arlindo. Tem uma página que é da avó de Arlindo benzendo ele. Olha isso aqui. Olhem isso aqui. Página linda, pelo amor de Deus. Vamos ler Arlindo. Para tudo e vai ler Arlindo. Mas será que Arlindo fica bem no final? Será que as coisas se resolvem? O que será que acontece com Arlindo e a paixãozinha dele? O que será que acontece entre Arlindo e o pai dele? Como que essa situação se desenrola? Será que isso se resolve? Terão links aqui na descrição. Vai lá ler Arlindo. Isso aqui não é publicidade. Eu recomendo Arlindo pra qualquer pessoa que eu conheço. Sempre. E agora que eu tô te conhecendo. A Luísa publicou as páginas disso aqui nas redes sociais dela, como eu bem expliquei no início desse vídeo. Então você pode dar uma procurada no perfil dela no Twitter, no Instagram, acho que ela tem destaques fixados com as páginas, porque ela também publicava por lá. Se tiver, eu vou deixar links das redes sociais da Luísa aqui embaixo pra vocês darem uma olhada também, porque acho que esse quadrinho tem que chegar em todo mundo. Anos 2000 total isso aqui, né? Pirulito de coração. Gay, 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 gay. Então é isso. Tchau!